Olá, sejam bem-vindos à nossa meditação de hoje. Quarta-feira, 19 de março, dia de São José, esposo da Virgem Maria. Peçamos a São José que nos ensine a sermos verdadeiramente humildes, desejosos de reconhecer o nada que somos, para sermos capazes de viver na intimidade com o nosso Deus e Senhor, o sumo bem, o tudo. Amém. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Essas são palavras do capítulo 20 do Evangelho de São Mateus. Essa é a terceira vez que Jesus anuncia aos seus discípulos a paixão que deverá sofrer. E mais uma vez, não é compreendido. Na primeira vez, Pedro protestou energicamente. Na segunda, os 3 discípulos mais próximos de Jesus não entenderam, mas também não ousaram questioná-lo. Agora, na terceira ocasião, logo após o anúncio da paixão, Tiago e João fazem, por intermédio da sua mãe, um pedido ambicioso. Ele lhes perguntou: "Que quereis?" Respondeu ela: "Manda que meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino." Enquanto Jesus fala de sofrimento, desprezo e morte humilhante, os apóstolos preocupam-se apenas em garantir os primeiros lugares. Esse é o efeito do orgulho, meus irmãos, a triste herança do pecado original, que busca afirmar-se em todas as áreas, inclusive na religiosa. Para compreender a verdade, aqueles homens precisarão ver seu mestre ser ridicularizado, açoitado e crucificado, e depois ressuscitado, como ele mesmo profetizou. Por ora, Jesus os adverte: "Podeis beber o cálice que eu vou beber?" A lição do Tabor se repete: é impossível chegar à glória sem passar pela cruz. E para compreender e viver o mistério da cruz, é necessária a humildade. Para quem aspira a honras e triunfos, a cruz é um escândalo, um obstáculo à felicidade e à liberdade. O orgulhoso, que deseja ser senhor absoluto de sua vida, revolta-se contra qualquer sofrimento que ameace sua autoafirmação. Assim, corre-se o risco de passar de apóstolo a inimigo da cruz de Cristo. Somente os humildes podem carregar a cruz como Jesus, aceitar ultrajes, humilhações e injustiças. E só neles a cruz realiza sua obra de purificação, preparando-os para ressuscitar com Cristo. Jesus condenou publicamente a conduta dos fariseus, que buscavam os primeiros lugares nos banquetes e as cadeiras de honra nas sinagogas. Gostavam de ser saudados nas praças e que os chamassem de Rabi. Antes havia ensinado aos 12. Os governantes das nações as dominam e os poderosos as oprimem, mas entre vós não será assim. Os discípulos não devem adotar a mentalidade dos fariseus, nem as ambições dos poderosos do mundo. Seu caminho é outro: servir, não dominar; fraternizar, não presidir; colocar-se em último lugar. Quem quiser ser grande entre vós, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Tiago e João, que aspiravam às primeiras posições no reino de Cristo, agora aprendem como alcançá-las, tornando-se pequenos, servos e verdadeiramente escravos dos irmãos.
Isso parece absurdo para os que pensam segundo a carne. Mas para os que o julgam segundo Deus, é sabedoria divina, oculta no mistério de Cristo crucificado. Não há outro caminho, meus irmãos, para seguir generosamente a Cristo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Toda a vida de Cristo, especialmente sua paixão, tem um profundo sentimento de serviço para a glória do Pai e a salvação dos homens. Sendo primogênito de toda a criação, tornou-se servo de todos, escravo entregue à morte pelos pecados do mundo. Beber seu cálice significa segui-lo neste caminho de humildade e cruz, dedicando-se inteiramente ao serviço de Deus e dos irmãos, até o sacrifício total de si mesmo. Quando isso acontece, as ambições por primazias e honras humanas desaparecem, e o cristão deseja apenas uma glória: assemelhar-se ao seu Deus crucificado. Deus me livre de gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, nos fala São Paulo na Carta aos Gálatas. E Santa Teresa de Jesus nos ensina, em seu livro das Fundações: Ó Filho do Pai Eterno, Jesus Cristo nosso Senhor, verdadeiro Rei de tudo, o que deixaste no mundo, que possamos herdar de ti? O que possuíste, Senhor, senão dores e desonras? Nada tiveste, a não ser um madeiro onde suportaste o último sofrimento da morte. Assim, se desejamos ser teus verdadeiros filhos e não renunciar à herança, não devemos fugir do sofrimento. Tuas armas são 5 chagas, e essas chagas devem ser nossa insígnia, se quisermos herdar teu reino. Não é com descanso, honras ou riquezas que se ganha o que compraste com tanto sangue. Santa Teresa de Jesus. E rezemos, meus queridos irmãos e irmãs, com São Charles de Foucault. Meu Deus, faz com que eu me veja sempre como servo de todos, das almas e dos corpos, para fazer o maior bem possível. Que eu me coloque sempre no último lugar, que eu sirva ao invés de ser servido, como tu mesmo ensinaste, estando entre os apóstolos, como aquele que serve. Que eu entregue minha vida, como tu entregaste a tua, pela redenção de muitos, pela oração, penitência, exemplo, comunhão dos santos. Se for de tua vontade, pelo martírio, a qualquer custo. Minha vida é tua, para tua maior glória e para a santificação dos homens. Meu Deus, sou teu servo e escravo. Meu alimento é fazer tua vontade. Faz de mim o que quiseres, para a tua glória, para o consolo do teu coração e para a redenção de muitos. Amém. E assim, meus irmãos e irmãs, encerramos nossa reflexão de hoje. Sejamos humildes e reconheçamos nossa miséria. Só um coração capaz de reconhecer o seu nada consegue também reconhecer verdadeiramente a presença do tudo que é Deus. Caminhemos, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.